Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu quero passar um pouquinho para vocês sobre Scrum. Vou mostrar como que ele funciona, como que a gente trabalha com ele. Tem muita gente que nunca trabalhou com Scrum e tem dúvidas de como que ele funciona. Então vou tentar passar de uma forma bem resumida para vocês como que ele funciona, tá? O que é o Scrum? O Scrum é um framework. O framework é uma estrutura pré-montada. Você tem ali toda a organização só para você reutilizar, tá? Esses são os criadores do Scrum, né? O Jeff Sutherland e o Ken Schreiber. Eu super oriento vocês lerem o guia do Scrum. Nele fala detalhadamente tudo que eu vou falar de uma forma bem resumida para vocês aqui hoje. Vale muito a pena ler, é um livro bem curtinho, então super vale a pena, é super rápido para vocês lerem, em 10 minutinhos vocês leem o livro e acrescenta muito conhecimento, tá? O time box, eu vou usar muito esse termo aqui no vídeo. Time box é o tempo pré-definido. Então, se você tem períodos, você tem um tempo máximo também. Então, é esse time box. A gente vai usar esse termo para falar de tempos máximos, tá? O time Scrum. O time Scrum é formado pelo Scrum Master, pelo Product Owner e pelo time de desenvolvimento, que é envolvido tanto o desenvolvedor quanto o testador e afins, tá? O Scrum Master ele é responsável por todo o time ali. Nós temos times e temos equipes. Os times são todas as equipes, então basicamente é um time para todas as equipes, certo? Equipe, o líder da equipe é o Product Owner, o líder do time é o Scrum Master, tá? Cada equipe, o Scrum orienta no máximo de 9 pessoas, porque senão fica muita gente para coordenar. Então é melhor ter menos pessoas ali e ter uma coordenação melhor, tá? O sprint nós temos um time box de tempo máximo, então, de 4 semanas. Tudo que eu vou falar aqui de exemplo de tempo máximo é referente a um sprint de 4 semanas. Você pode ter um sprint de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas, de 4 semanas, tá? É um tempo que você define que você tem que entregar uma lista de tarefas executadas, tá? Então, nós temos o sprint e os valores do Scrum. O Scrum tem valores, 5 valores mais especificamente, que é o comprometimento, a coragem, o foco, a abertura e o respeito. Comprometimento porque se você tem um sprint, você tem um tempo para executar essas tarefas, você tem que ser comprometido e você tem que ter foco, certo? Coragem, independente do desafio que aparecer, independente da mudança que aparecer em meio a essa entrega, você tem que estar preparado. Então, tem que ter coragem para correr atrás e conseguir fazer o máximo que você pode, né? Abertura. Abertura é mais em questão de você falar. Então, se você vê que tem alguma coisa atrapalhando a entrega do projeto ali, das tarefas, você tem que ter abertura para falar com seu Product Owner ou até mesmo com a sua equipe. Ou então falar de coisas boas também. Se vê que tem algo ajudando, falar, olha, tem um negócio aqui que eu acho que vai ajudar a gente, que tá me ajudando e pode ajudar vocês também. Então, tem que ter essa abertura. E respeito, né, gente? Porque o respeito, ele é nada mais que o necessário hoje em dia, né? Então, você tem que saber conversar com as pessoas, você tem que saber falar, né? Expressar tudo o que está acontecendo. Pilares do Scrum. Pilar anda junto. Então, nós temos 3 pilares que andam juntos: transparência, inspeção e adaptação. A transparência, que é essa questão de você falar, né? Você tem que ser transparente. Se você está tendo uma dificuldade, você tem que falar. Se você está tendo algo que está ajudando, você tem que falar também, tá? Tem que ter essa transparência no Scrum. Inspeção geralmente é feita pelo PO, tá? Que é o Product Owner. Essa inspeção ela é feita basicamente diariamente para saber como que está a situação do projeto, se está atrasado, se não está, se está adiantado, se tem alguma coisa impedida. Então ele está sempre ali acompanhando. Adaptação. O que é adaptação? Se tem alguma mudança em meio ao projeto, você tem que saber se adaptar, né? Então, tem que estar ali sempre se atualizando e vendo se precisa se adaptar em alguma situação ou não, tá? Reunião de planejamento. Essa reunião tem um time box de 8 horas, ou seja, não pode passar de 8 horas para um sprint de 4 semanas. E se analisa a lista que o PO passa. Então, ele tem lá uma listinha, que é o Product Backlog, que tem a descrição aqui no slide também mais para frente, que ele vai passar e vai falar, olha, o que dá para a gente fazer nesse sprint? Aí a equipe vota um tempo de desenvolvimento dessas tarefas
e o que não der para fazer nesse sprint vai para o próximo sprint, de acordo com a prioridade que o PO ali analisar, tá? Que ele tem em mãos. Product Backlog, que é essa listinha priorizada, né, de tarefas que precisam ser executadas nos sprints. O Kanban, que eu super oriento também, ele não faz parte do Scrum, mas você pode adicionar ele ao Scrum, que é esse quadro aí que muitas empresas usam, né? Você coloca lá as tarefinhas a fazer, na coluna de a fazer, depois você muda o estado dela para, por exemplo, em desenvolvimento, você muda para a coluna em desenvolvimento, até chegar no concluído, tá? A reunião diária, como o próprio nome diz, né? Ela é uma reunião diária mesmo. Todo início de primeiro período de trabalho ela é feita. Ela tem que ter um tempo máximo de 15 minutos. Todos têm que estar em pé para que não haja impedimentos desses 15 minutos, porque a pessoa sentada ela acaba falando um pouquinho mais. E todos devem falar o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, se eu tenho algum impedimento para continuar o meu trabalho, tá? Reunião de revisão. Essa reunião de revisão é para a gente fazer a primeira reunião que é feita depois do sprint. A gente senta e vai analisar se foi entregue o que a gente prometeu, tá? Então, a gente vai analisar e falar, será que a gente poderia ter entregue uma coisa melhor? Será que foi entregue mais do que o esperado? Então, é nessa reunião de revisão que a gente vai conversar sobre isso. O limite dela é de 4 horas para um sprint de 4 semanas. A reunião de retrospectiva é um pouquinho diferente. Nela, vão ser analisados o que ajudou na implantação desse sprint e o que prejudicou, o que tem que continuar sendo feito e o que tem que parar de ser feito, com um limite de 3 horas, tá? Para uma sprint de 4 semanas. É isso, pessoal. Eu agradeço muito de vocês terem assistido e espero que vocês tenham gostado do resumo do Scrum aí. Valeu, gente. Obrigada!